Boa noite. Vamos então dar início a mais um estudo do livro Mediunidade e Obsessão. Hoje nós iremos tratar do caso de Monteiro. Lembrando sempre que é possível participar colocando perguntas, tirando dúvidas através das redes sociais do Facebook e posteriormente esse vídeo se encontrará em nosso canal no YouTube. Vamos então fazer a introdução, sempre utilizando uma obra de Emmanuel, para fazermos a nossa reflexão. É uma página extraída do comentário de Emmanuel no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Onde estiveres, estais produzindo. De acordo com as influências a que te afeiçoas, atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Esse é um parágrafo apenas dessa mensagem que nós vamos fazer aqui alguns comentários. Emmanuel aqui nos chama a atenção ao fato de que nós estamos sempre produzindo. Em termos de atuação, de influenciação, tanto entre o mundo dos encarnados quanto entre o mundo dos desencarnados. E por isso ele acrescenta: onde estiveres, estais produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Quando ele se refere ao atuando mecanicamente, ele estabelece aqui para nós o esclarecimento de que isso se dá de forma não pensada, não refletida, de forma inconsciente, através de cada uma de nossas atitudes, dos pensamentos que estabelecemos de forma habitual, das emoções que cultivamos. Estamos, através desses meios, interagindo com a realidade existencial que nos envolve. E, fechando esse entendimento, Emmanuel nos diz: que se afeiçoam ao teu modo de ser. Por isso, a responsabilidade intransferível de cada um de nós, de termos, através do uso do livre-arbítrio, as escolhas adequadas e ideais ao equilíbrio, à harmonia, ao bem-estar, à felicidade nossa. E para isso, somos chamados a assumir as rédeas do nosso destino através do livre-arbítrio. Então, estejamos muito atentos, porque em todos os lugares, a todo momento, nós estamos produzindo e estabelecendo, com isso, as conexões espirituais que nos promoverão ao bem, à evolução, ao progresso, ou retardarão, criando obstáculos e dificuldades, impedimentos e, consequentemente, infelicidade. Estejamos, portanto, atentos. Vamos assim iniciar o nosso estudo de hoje, que vai tratar do capítulo O Caso de Monteiro. É um caso ainda do livro Os Mensageiros e que é objeto de estudo através do livro Mediunidade e Obsessão. É o último caso do livro Os Mensageiros que nós estaremos tratando nesta obra. Nesta obra, em seguida, nós iremos ver alguns casos de obras de Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Aqui é uma observação do espírito que tem o pseudônimo de Monteiro na obra. Tenho a impressão de que as bênçãos do espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens.
se minha confiança no Pai fosse menos segura. Vamos fazer aqui algumas observações a respeito dessa fala de Monteiro, no encontro que ele está tendo no Centro dos Mensageiros, departamento da colônia Nosso Lar, no plano espiritual, aonde Vicente André Luiz, em visita a esse centro, estabelece conversações com diversos espíritos que tiveram, nas suas últimas encarnações, fracassado nos propósitos e objetivos que tinham levado para cumprirem aqui na Terra entre nós. Entre esses, o caso que estamos tratando hoje, que é o de Monteiro. Vejam só essa expressão que o Monteiro nos traz. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Ora, essa primeira expressão do Monteiro, ela tem tudo a ver com aquilo que muitas vezes escutamos no movimento espírita ainda nos dias de hoje. Não poucas vezes ouvimos depoimentos e declarações de irmãos que dizem assim: eu sei através do Espiritismo o que é certo, o que deve ser feito, mas não dá para mim na presente encarnação. Talvez noutra encarnação eu venha a cumprir, mas nessa não dá. Essa forma de comentário tem tudo a ver com o que o Monteiro tinha dito aqui a princípio. As pessoas não percebem, mesmo no movimento espírita, que quando fazem tais afirmações, é como se elas estivessem dizendo assim: o Espiritismo chegou muito cedo na minha vida. Ou as propostas de renovação espiritual e moral chegaram antes do tempo. Eu ainda não dou conta. Eu ainda não estou preparado. Essa é uma forma de adiar responsabilidades que, na verdade, temos todas as condições para cumprir de imediato. E por isso Monteiro ainda diz no final: se minha confiança no Pai fosse menos segura. Ele reconhece, na verdade, de que esse entendimento que ele quer evidenciar da proposta das bênçãos do Espiritismo, na verdade, elas chegam e chegaram para ele no tempo certo. No tempo certo. Então, se percebemos, através da aproximação nossa com a doutrina espírita, que precisamos nos ajustar a determinados aspectos que a nossa consciência já nos adverte, arregaçamos as mangas e nos esforcemos para conseguir. Porque se estamos na presente encarnação recebendo as bênçãos da iluminação da doutrina, é porque podemos e devemos dar conta. É por isso que esses casos colocados nos livros como Os Mensageiros e algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda vêm como advertência a mais, para que através desses depoimentos, dessas mensagens, a gente fique suficientemente advertido e incentivado para não cair em erros semelhantes. Continuemos. Não há falha de Jesus e dos espíritos superiores que comandam a evolução do planeta. Nós, sim, falimos naquilo que nos comprometemos antes de reencarnar, como estamos vendo em todos os casos estudados. Então, esse comentário que está colocado no livro Mediunidade e Obsessão
pontua exatamente o que se dá. A falha, se houver, é pertinente ao mau uso de nossa parte do livre-arbítrio. E não porque esteja sendo pedido de nós posicionamentos ou determinadas reformas íntimas que ainda não estivéssemos capacitados a dar. É a isso que aqui, mais uma vez, é colocado em termos de esclarecimento para nós. Continuemos. Aqui o Monteiro vai particularizar as causas do seu fracasso. E ele diz: parti de nosso lar em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. A história de Monteiro está no capítulo 12 do livro Os Mensageiros. E aqui nessa parte em que ele evoca a partida dele de nosso lar, aonde ele tinha estabelecido um entendimento e um compromisso acerca do que viria a realizar na Terra, ele diz que ele não vinha para estimular o desenvolvimento de faculdades mediúnicas, mas para colaborar. Ele seria, como de fato veio a ser, um doutrinador na reunião mediúnica, colaborando na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Já que o trabalho realizado nas sessões mediúnicas, nas instituições espíritas, visa socorrer e amparar tanto aos espíritos encarnados que buscam ajuda na instituição, como aos desencarnados, direta e indiretamente associados a eles. Continuando. Tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Ele está se referindo aqui ao fato de que, envolvendo-se com as atividades práticas da mediunidade, ele se deixou empolgar de tal modo pelo fenômeno mediúnico em si mesmo, que não deu suficiente atenção ao convite de reforma moral, de conduta íntima, essência da própria doutrina espírita. Esse depoimento de Monteiro, mesmo sendo de uma obra escrita na década de 40, ainda é totalmente atualizado. Ainda vemos no meio espírita muitas pessoas apegadas à prática, ao fenômeno mediúnico, deixando em segundo plano e muitas vezes descartando o esforço de estudo e de vivência dos postulados da doutrina espírita, que nada mais é do que a moral ensinada no Evangelho do Cristo. E foi isso que ocorreu com Monteiro. Ao deparar-se com as atividades e a responsabilidade no setor da doutrinação na reunião mediúnica, ele empolga-se com fenômenos e deixa em segundo plano a essência moral da doutrina. Continuando. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Então, Monteiro
reconhece já no plano espiritual de que ele tinha o cuidado e a atenção de acender luzes para os outros, de dar esclarecimento e orientação para os outros. Mas, infelizmente, esquecendo-se de vivenciar em si mesmo as orientações que passava, facultando com que só ao retornar ao plano espiritual é que ele se deu conta do tamanho da cegueira dele. A doutrina espírita, diferente de qualquer outro agrupamento religioso, é aquele que direciona toda a atenção e todo o objetivo ao despertamento de consciência e à iluminação íntima daquele que se aproxima da doutrina espírita, para que a partir da nossa própria iluminação possamos ajudar outros a encontrarem seus caminhos. O que Monteiro, na verdade, não soube fazer. Prosseguindo. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção permanente. Trabalhava o Espiritismo a meu modo. Quanta advertência nessa lição para todos nós e muito bem atualizada. Porque aqui ele diz algo que precisamos estar bem atentos. É que a prática da mediunidade não se atém, não se retém apenas ao horário da sessão mediúnica na instituição espírita. A todo momento, em todos os lugares onde vamos, estamos simultaneamente dando testemunho ao plano espiritual e produzindo de forma indireta esclarecimento e orientação para os espíritos que nos acompanham. O mundo espiritual não fica adstrito à reunião mediúnica. No trabalho, no lar, na nossa vida social, é necessário que aqueles que trabalham, sobretudo na reunião mediúnica na instituição espírita, saiba que a reunião não termina quando o centro fecha as portas. Continua ao longo da noite, ao longo do dia, ao longo da semana. E ele reconhece o seu erro quando conclui dizendo: trabalhava o Espiritismo a meu modo. Nós não chegamos ao Espiritismo para tratar o Espiritismo ao nosso modo. É preciso que estejamos predispostos e abertos às mudanças que a doutrina espírita nos propõe. Se não fizermos assim, perderemos o tesouro valioso que é ofertado a nós pela espiritualidade na revelação espírita. É necessário separarmos. Uma coisa era como eu entendia a vida antes de conhecer o Espiritismo. Outra coisa é como eu entendo agora. Eu tinha muitos pontos de vista que tinha certeza que eram certos. Conhecendo e estudando o Espiritismo agora, esses pontos de vista, muitos deles terão que ser mudados. E eu tenho que estar flexível a essas mudanças. Nós não estamos no Espiritismo para continuarmos a sermos os mesmos. Sempre estaremos recebendo, através do esclarecimento doutrinário, incentivos, propostas para realizarmos determinadas mudanças.
Prosseguindo. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá qual demente, necessitado de hospício. Vejam que conclusão dura que o Monteiro chega a respeito da experiência encarnatória última que ele teve. Ele foi se desviando paulatinamente da proposta de vivência espírita que ele havia se comprometido no plano espiritual. O problema todo, e aqui é importante nós nos contextualizarmos com a mensagem da doutrina, puxando ela para a nossa vida, para a nossa experiência particular, porque o Monteiro deixa um traço aqui muito importante. Ele diz assim: de desvio em desvio, aos poucos. É aos poucos que nós nos afastamos dos propósitos e dos compromissos que assumimos com a espiritualidade. É nos deixando distanciar do esforço de vivência, de transformação íntima, passo a passo, pouco a pouco, que quando olha, o abismo que passa a nos afastar dos compromissos é muito grande. Encontrou-me absolutamente distraído a angina, a doença do coração, que levou ele à desencarnação. E no final, quando ele diz: passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Nós sabemos que, na medida em que a nossa consciência, o nosso entendimento sobre a vida espiritual, sobre os propósitos de estarmos reencarnados na Terra, são colocados e esclarecidos pela base da doutrina espírita, nós passamos a um nível de cobrança íntima bem maior do que o da maioria das pessoas que ainda não teve seu encontro com a espiritualidade. Então, de nós, como diz o apóstolo Paulo, esperamos coisas melhores, porque a expansão de consciência que a doutrina dos Espíritos nos possibilita é muito grande e, consequentemente, é geradora de expectativas para cada um de nós, de forma pessoal e diferenciada. Não podemos estar nos comparando aos outros sobre o que devemos fazer de certo ou não perante a moral do Evangelho do Cristo e que a doutrina espírita ilumina. É importante sabermos e estarmos atentos que a cobrança é pessoal, intransferível. E cada um de nós sabe até que ponto deve ouvir e estar atento às vozes de advertência da consciência, fazendo esforços máximos de transformação moral. Continuando. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Ele está aqui se referindo às dificuldades que teve na sua desencarnação, na sua readaptação ao mundo espiritual. Aí ele diz: minha cabeça dirigia-se ao céu,
em súplica, mas o coração colava-se à terra. Vamos entender por que isso acontecia com o Monteiro. E que serve de advertência para cada um de nós. Ele está dizendo o seguinte: em termos de entendimento básico de raciocínio, ele sabia o que tinha lhe acontecido. Mas os desvios da sua reforma moral e o seu envolvimento com determinadas particularidades materiais, que ainda iremos ver mais adiante, criou nele um envolvimento emotivo, aquilo que estava agora lhe prendendo na terra e servindo como que uma teia a envolver e dificultar a sua movimentação no plano espiritual. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. O Cristo já colocou isso no Evangelho. Se os interesses que recebia maior atenção de Monteiro eram interesses relacionados às coisas da terra, na desencarnação ele se sentia preso a esses interesses. Mesmo que o raciocínio já o advertisse de que ele estava na realidade do plano espiritual. E mais adiante ele diz: minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, em prece, mas o meu coração colava-se à terra. E aí ele enfrentou muita dificuldade. Continuando. A distração quanto à essência moral da doutrina espírita é muito comum entre os seus profitentes, ainda nos dias de hoje. Como se o Espiritismo não tivesse a missão de transformar consciências. Na doutrina espírita, pela sua simplicidade e lógica, nós não temos elementos de distração do compromisso espiritual que vamos assumindo. É uma doutrina que não tem padres, não tem sacerdotes, não tem rituais, não tem cerimônias, não tem tudo aquilo que caracteriza a religião tradicional. Mas não tem por um objetivo muito sério, para que aqueles que encontram o Espiritismo dirijam o máximo de atenção para o seu espírito imortal, para a transformação íntima que a doutrina sempre vive renovando para nós. É por isso que o Espiritismo não tem nada para que a gente se apegue em termos exteriores ou materiais. Se entra num salão ou num auditório espírita, não tem nada para adorar, nada. Nem tem padre, nem tem sacerdote. Tem a revelação pura do Evangelho do Cristo, chamando-nos a que nós despertemos espiritualmente e assumamos a consciência de espírito imortal. E foi nisso que o Monteiro se distraiu. Quanto à essência moral da doutrina espírita. E não fez esse trabalho de aprimoramento com ele mesmo. Continuando. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações, decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver
que padeciam por conta própria. Essa era a forma que o Monteiro trabalhava na reunião mediúnica a doutrinação. Ele tinha certo prazer, certa vontade forte de doutrinar os desencarnados, de condição inferior. Para todos eles havia longas exortações decoradas, ou seja, ele não participava em termos emocionais do que ele dizia. Na verdade, para que a palavra nossa tenha certo teor de emoção, de vibração, de envolvimento afetivo, é preciso que aquilo que a gente diga faça parte do nosso ser. E como ele não fazia o trabalho de interiorização da doutrina em si mesmo, de esforço na vivência mais ativa, na caridade propriamente dita, o que ele podia passar para os espíritos na doutrinação eram exortações decoradas. Aos sofredores faziam ver que padeciam por conta própria. Quer dizer, em suma, faltava nele sentimento, né? Afetividade, irmandade para com os espíritos que chegavam à reunião e iam ser doutrinados por ele. Nesse aspecto, eu lembro aqui uma obra muito importante, bem tradicional já na doutrina espírita, para a capacitação de doutrinadores nas reuniões mediúnicas. Entre outras, o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. É uma das obras muito reverendadas em termos de esclarecimento, de orientação, de habilitação para aqueles que trabalham na reunião mediúnica. Continuando. O psicoterapeuta, o esclarecedor ou doutrinador tem por compromisso desenvolver a solidariedade e a compaixão para com os espíritos sofredores ou obsessores. Então, a conduta terapêutica que o doutrinador tem que exercer para com os espíritos que vêm se comunicar na reunião mediúnica, ela tem que estar estabelecida na solidariedade e na compaixão. No altruísmo, e se colocar no lugar do outro. O Monteiro não conseguia fazer isso. Raro o mês agora Monteiro faz uma confissão sobre suas atitudes pessoais, no seu trato, na sua atividade comercial. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Então, o Monteiro, ele era bem duro na sua atividade comercial, bem inflexível. E por isso, essa inflexibilidade de Monteiro e o seu apego ao dinheiro demonstram que em momento algum ele meditou sobre o sentido da doutrina espírita em sua vida. É uma referência que está lá na página 107 do livro Mediunidade e Obsessão. Então, através do comportamento que o Monteiro tinha nas suas atividades comerciais, fora da instituição espírita, eram bem caracterizadora do nível de mudança que ele tinha se permitido realizar através da doutrina espírita. Muito pouco. Em momento algum ele meditou
sobre o sentido da doutrina espírita em sua vida. É preciso, aqui abrimos um parêntese, todo aquele que tem um encontro com a doutrina espírita na sua vida, é essencial que ele esteja aberto a uma pergunta. Qual o motivo desse encontro? Para a partir daí se permitir a mudanças íntimas, imprescindíveis, que normalmente irão se apresentar. Na forma literal antiga dos evangelhos, na Bíblia, João Batista pregava o batismo do arrependimento, preparatório para a percepção da vinda do Messias. E ele abertamente dizia a todos que se aproximavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse argumento usado pelo João Batista é semelhante ao que a doutrina espírita nos conscientiza ao nos aproximarmos dela. Porque a doutrina nos conscientiza do seguinte: nós sempre temos coisas para consertar, para reformar em nossa vida pessoal. E é por isso que encontramos-nos com a doutrina espírita. Vamos agora para o último slide do nosso estudo de hoje. Ele, Monteiro, viveu cultuando a própria persona de puritano, sem desenvolver a sinceridade e pureza de propósitos na autoiluminação pela prática do esclarecimento de encarnados e desencarnados à luz do Evangelho de Jesus. Vamos fazer aqui algumas observações em cima desse texto. A proposta que normalmente vai se apresentando a nós e que também ocorreu com Monteiro, que é a da transformação íntima, possibilitaria o êxito na sua encarnação. Mas, na verdade, ao encarnar, como pode ocorrer com qualquer um de nós, envolvido pelas células novas do corpo físico novo, com o esquecimento temporário do passado existencial, é relativamente comum o espírito, desassociando-se dos compromissos que tinha assumido na espiritualidade, venha dar vazão às tendências que ele já traz das suas outras encarnações. Por exemplo, todos nós já estivemos em diversas religiões. Só que antes do espiritismo, a predominância da religião, quer cristã ou não cristã, sempre esteve associada a práticas externas, a culto externo. Só agora, com o Espiritismo, é que nós encontramos uma religião que não dá cabimento nenhum à prática nem a culto externo e que evoca em nós a busca do autoconhecimento, da percepção intuitiva dos compromissos que assumimos com o plano espiritual, para, através da reforma íntima, obtermos êxito. Mas isso só acontece agora com o Espiritismo. Se não estivermos abertos a isso, facilmente retroage de dentro de nós as formas habituais que tivemos de religião, de desvio do processo de despertamento espiritual nosso.
E quando olha, a pessoa está no centro espírita ou no movimento espírita, vivenciando uma prática como se estivesse na religião católica ou outra doutrina evangélica, merecedoras de toda a nossa consideração, mas que não tem cabimento a vivência caracterizadora desses cultos dentro da doutrina espírita. Na doutrina espírita não há nada desse culto, mas por quê? Porque ela quer que nós direcionemos o máximo de atenção para o despertamento do nosso espírito imortal. Mas isso só ocorre se não nos deixarmos seduzir pelo passado de desvios e de erros. Se não estivermos ao máximo envolvidos com o compromisso de reforma íntima, aí passamos a ser vítimas de nós mesmos, como ocorreu com Monteiro. Porque o que entravou, o que dificultou, o que impediu o aproveitamento da experiência encarnatória de Monteiro foi a evocação do egoísmo, do personalismo dentro dele e do afastamento do esforço de autoiluminação que lhe seria necessário pelo conhecimento do Espiritismo. A história de Monteiro serve, então, muito de alerta para qualquer um de nós. Termos encontrado a doutrina espírita na nossa atual encarnação é uma situação singular, que nunca tivemos antes e que precisa ser aproveitada ao máximo naquilo que o Evangelho do Cristo se propõe ser. Quando Cristo disse, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, e aquele que comer do pão que eu lhe der, jamais terei fome. Referindo-se de forma implícita ao alimento e à bebida espiritual que ele trazia. O Espiritismo renova por excelência essa água e esse pão que o Cristo prometeu a seus discípulos. Aproveitemo-lo e despertemos a nossa consciência de forma singular ao êxito da nossa encarnação. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.